eu estava ali do lado dele. Imagina ele falando: a minha sentença era a mesma dele. Eu era um ladrão e ele era Jesus. E havia o meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos pra morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele, meu Deus. E vi que ali não era um lugar pra ele. Eu e meu amigo cheio de pecados, ele inocente ali do nosso lar, pagando um alto preço mesmo sem dever. Desse jeito. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim. Ele vai fazer aqui hoje, viu? Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim, lembrar de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembrar de mim quando no teu reino o Senhor entrar. Meu Deus, eu era um pecador, ele é o Salvador. Eu era puro ódio, ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que o meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estará. Você pode adorar. Estávamos perdidos, mas a graça de Deus nos alcançou. Ei, a graça de Deus te alcançou, Salvador. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim, lembrar de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembrar de mim quando no teu reino o Senhor entrar. Glória a Deus. Eu era um pecador, ele é o Salvador. Eu era puro ódio, ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que o meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Aleluia, adore ele. Eu era um pecador, ele é o Salvador. Eu era puro ódio, ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que o meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele